Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Glórias a Deus. Jeremias, capítulo 18. Depois nós vamos abrir também em um outro lugar. Eu gostaria que você se colocasse de pé, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Nós não podemos perder essa reverência com o Senhor, amém? Muitos têm perdido a reverência. Só que a reverência, querido, não é ficar de pé diante da palavra, é vivê-la, é cumprir, é andar nos estatutos do Pai. Jeremias 18, a partir do versículo 1, diz assim, o título diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Versículo 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fecha os teus olhos um pouquinho. Senhor amado e todo-poderoso, nós te exaltamos nessa noite. Nós te damos todo louvor, Jesus. Só te pertence a adoração. E este lugar é teu, as nossas vidas são suas, para que o Senhor venha fazer e moldar de acordo com a tua vontade. Fala conosco nessa noite, ministra o teu propósito em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Aleluia. Eu quero fazer uma outra leitura também, que está em Lucas 18. Deixa marcado aí Jeremias 18 e abre a sua Bíblia em Lucas 18 também. E nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Louvado seja o Senhor. Versículo 27 de Lucas 18. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Olha o que Jesus disse, querido. Versículo 29 e 30. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas, para as nossas vidas diante dele. Mas antes de falar aqui, eu quero voltar em Jeremias 18, que nós lemos aqui. Se você deixou aberto lá, volte lá. Eu, como tirei daqui do lugar, vou ter que procurar de novo. Glórias a Deus. Jeremias 18. E a palavra de Deus diz para mim e para você que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo para que Jeremias fosse à casa do oleiro. Nesta semana, querido, eu fui à casa do oleiro. Literalmente. Esses vasos que vocês viram ser quebrados aqui, nós fomos lá na casa do oleiro buscar. Irmão, como é interessante o oleiro fazendo um vaso. Eu fiquei tão maravilhado porque eu fui lá, nós fomos para buscar esse vaso. E o oleiro é um irmão, é um homem de Deus. Ele disse assim: pastor, vem aqui um pouquinho, eu quero te mostrar uma coisa. E ele me levou lá na roda, onde o barro é colocado e onde as mãos do oleiro vai dar forma ao vaso.
Interessante que eu não tinha pedido para ver isso. Ele me chamou, vem aqui um pouquinho. E nós fomos lá. E ele pegou um bocado de barro assim, irmão, e colocou naquela roda, naquele lugar que gira. E apenas com a sua mão e com o rodar daquele instrumento, ele começou a dar forma naquele vaso. Com uma simplicidade tão grande, com uma agilidade também tão grande, com uma prática tão grande, ele formou um vaso de um barro que estava deformado. Em questão de segundos, ele deu forma ao barro. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua, querido, dar forma nas nossas vidas. Porque pode parecer para Deus que nós estamos sem formas, caminhando com uma vida sem forma, ou uma vida sem moldar das mãos de Deus. E quando Deus dá essa visão e essa palavra para Jeremias, e de Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar algo que eu também faço com o meu povo. Aleluias. Não é você que molda a sua vida, não sou eu, mas é Deus quem molda as nossas vidas. E não adianta, querido, nós queremos fazer do nosso jeito, é do jeito de Deus. A ciência já comprovou que o homem, ele é feito de barro, de terra. Eu e você somos terra pura, somos barro puro. Mas isso é uma verdade, porque a Bíblia diz que Deus tomou o homem do pó da terra, que Deus cravou as suas mãos no pó da terra, e ele fez um barro, fez uma lama, e formou o homem do pó da terra. E depois soprou nas suas narinas a alma, o espírito. E aí o homem, que era um barro inanimado, se tornou agora um ser vivente. Deus soprou dentro de mim e de você a eternidade. Deus soprou dentro de mim a sua presença. O Espírito do Senhor foi soprado dentro de mim e de você. Por isso, querido, que eu e você, nós não morremos. Por isso que a alma do homem, ela é imortal. Sabe que muitas seitas dizem que morreu, acabou. Não morreu, não acabou, porque o seu espírito, o meu espírito, foi Deus quem deu. E Deus não pode se auto-aniquilar, porque nós fazemos parte de Deus, fazemos parte da essência de Deus. Então não tem como nós sermos extinguidos. Por quê? Porque Deus não morre. Porque quando Deus sopra a vida, Deus sopra a vida, e ninguém pode matar a vida que Deus coloca. E Deus colocou vida dentro de você, Deus soprou vida dentro de você. Mas, meu amado, nas nossas caminhadas, na nossa vida, no dia a dia, nos intempéries, nas confusões, nas dificuldades, esse barro que foi moldado com uma forma celestial, por um Deus todo-poderoso e soberano, que moldou as nossas vidas com capricho, com zelo, que te fez bonito e bonita como você é mesmo, fez com tanto zelo, com tanto amor e com tanto carinho, deu forma e disse: é para viver, é para ser feliz, é para caminhar em vitória, é para ter uma vida de sucesso. Esse foi o projeto de Deus. Aleluia. Quantos vasos de barro tem aqui nessa noite? Nós somos uns vasos de barro. A Bíblia diz que dentro desse vaso de barro habita o poder e a excelência da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que dentro de mim e de você, 2 Coríntios capítulo 4, que o poder e a excelência habita dentro de nós, mas que a glória é do Senhor, porque nós somos vasos de barro. Agora, querido, muitas vezes nós estamos caminhando, e nós, por parte do nosso caminhar, nós não observamos a palavra de Deus, não observamos a voz de Deus. Quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, forma Adão, Deus dá um mandamento para Adão. Deus não dá 10 mandamentos, não dá 3 mandamentos. Deus não dá uma cartilha de ordens. Deus não faz isso. Deus dá um mandamento para Adão. Deus diz para Adão que Adão não tocasse no fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma única ordem, mas essa única ordem de Deus foi desobedecida. E aquele vaso que era perfeito, aquele vaso que era santo, aquele vaso que era completo, aquele vaso que era um vaso de honra, se tornou, querido, em um vaso de desonra, em um vaso imperfeito, em um vaso rachado, em um vaso até quebrado. Quantos estão com o seu vaso trincado, com o seu vaso rachado, ou talvez até com o seu vaso quebrado? Nós vimos nessa noite através dessa encenação. Em diferentes contextos de vida, as pessoas estão assim, com as suas vidas desfaceladas, quebradas, trincadas. Mas o projeto de Deus nunca foi esse. O projeto de Deus para mim e para você nunca foi esse. Que o nosso vaso tivesse rachado, ou que o nosso vaso tivesse trincado. Esse nunca foi o plano de Deus, amado. Nunca foi. Aleluia. O projeto de Deus, o propósito de Deus é que você seja um vaso de honra, um vaso de glória, um vaso de bênção, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Por isso Deus disse para Jeremias, Deus queria mostrar para Jeremias o que um oleiro era capaz de fazer com um barro. Qual era a capacidade de um oleiro, de um homem natural, trabalhar num barro e dar um molde naquele barro conforme o seu desejo, conforme lhe convinha bem fazer, como a Bíblia diz, como nós lemos aqui. Olha o que diz no versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Isso nos faz entender algumas coisas. Quem dá molde nas nossas vidas, irmãos, e quem direciona as nossas vidas, e quem rege os nossos passos, é o oleiro. É o oleiro. É o oleiro do céu. É o Deus poderoso, porque se eu for caminhar segundo os meus conceitos e a minha vontade, o meu vaso pode rachar, ele pode trincar, e pode até quebrar, como nós vimos aqui. E não é esse o desejo de Deus, que a sua vida seja trincada, desfacelada, que a sua vida seja quebrada. Não é esse o propósito de Deus, não é esse o plano de Deus. Deus disse a Jeremias: olha como o oleiro faz o barro, olha como ele faz com o barro, como ele faz um vaso. E Deus disse para Jeremias: não poderia eu fazer como fez esse oleiro? Ó casa de Israel, se nós tirássemos casa de Israel e dissesse igreja, não poderia eu fazer como fez esse oleiro ao barro ou à igreja? Só que muitas vezes, queridos, nós não queremos estar nos moldes do oleiro. E quando eu presenciei o oleiro fazendo barro, foi muito tremendo, porque era um monte de barro e aquela roda começou a girar. Ele colocou as suas mãos e abraçou aquele vaso, aquele barro. Entende? As mãos de Deus sobre a sua vida, te abraçando, te segurando, te moldando conforme bem Ele quer. E aquele homem abraçou aquele monte de barro, aquele pouco de barro. E conforme a roda girava, ele mexia com as suas mãos, pressionava. Ora ele soltava as suas mãos e dava o molde naquele vaso, conforme a sua vontade. E por fim eu presenciei um vaso lindo. Tinha um barro que estava lá desprezível praticamente, que ninguém dava nada por aquele barro. Eu presenciei uma obra-prima feita pelas mãos de um homem. Você e eu somos a obra-prima feita pela mão de Deus. Aleluias! Nós somos a obra-prima feita pela mão de Deus. Querido, você tem valor. Meu irmão, você tem valor. Você vale muito. Jesus ama a sua vida.
Ele ama tanto que Ele se entregou por você. Eu sempre digo isso, que nós custamos o valor de Deus, nós custamos a vida de Deus, nós custamos muito caro, você custa muito caro, porque Deus se entregou tudo que Ele tinha para comprar você de volta para Ele, para trazer você resgatado para Ele. Quando nós estávamos andando incessantemente longe da vida de Deus, esquecidos das coisas de Deus, desprezando até a Deus, Deus estava pagando o preço por mim e por você naquela cruz. Jesus estava se entregando com todo o seu espírito, alma e corpo por causa de mim e de você. Porque Jesus um dia Ele olhou na eternidade e viu que nós estávamos sem formas. Ele viu que o nosso vaso estava rachado, muitos estavam trincados e outros até quebrados. E eu acredito bem assim, que Ele disse: Pai, deixa eu ir, porque eu quero restaurar, porque eu preciso restaurar o homem. Deus não está preocupado com esse mundo, irmão. Deus não está preocupado com os governos, com as instituições. Deus está preocupado com o homem. Deus está preocupado com a sua igreja. Deus está preocupado com você nessa noite. Está preocupado com a sua família. Está preocupado com a sua casa. Está preocupado contigo. As preocupações suas são as preocupações de Deus. O problema é que nós muitas vezes pegamos as nossas preocupações para nós e nos esquecemos que a Bíblia diz: lança toda a sua ansiedade sobre Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos fez uma promessa de alívio permanente. Ele nos fez uma promessa de alívio constante. Nos fez essa promessa inabalável de restauração na nossa alma. Essa é a noite da tua restauração. Essa é a noite do teu fortalecimento. Essa é a noite do teu levantar na presença do Deus eterno. Glórias a Deus. Como está o teu vaso nessa noite? Como está a tua vida nessa noite, meu querido? Como está a tua vida nessa noite? Talvez se nós estivéssemos em outro lugar, esses questionamentos não seriam feitos. Essas perguntas não viriam à tona. Talvez se nós estivéssemos numa festa, nós estaríamos talvez comendo alguma coisa, bebendo, nos alegrando, compartilhando felicidades. Talvez até com o nosso coração quebrado, desmanchado, mas estaríamos lá com um sorriso estampado no nosso rosto, dizendo: eu estou feliz porque eu estou em uma festa. E a festa, ela indica a felicidade, mas o coração não está feliz, só o rosto que está demonstrando uma suposta felicidade. Se nós estivéssemos em um lugar desse, nós não seríamos de alguma maneira confrontados pela palavra do Senhor. Todas as vezes que Deus fala contigo e fala comigo, Ele nos confronta para melhorar as nossas vidas. O Evangelho tem esse poder, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. E eu sei que você entrou aqui, querido, nessa noite porque você crê. Ninguém entra numa igreja porque não crê, só entra porque crê. Uns creem mais, outros creem menos, mas creem. Quando Jesus estava vindo sobre as águas e os discípulos estavam lá naquele barco, naquela tormenta, e eles estavam muito preocupados porque o barco estava lá no meio daquela tempestade e Jesus vinha andando sobre as águas tranquilamente. E quando eles olham para o Senhor, eles pensam que é um fantasma. Não identificavam a presença de Jesus, porque Jesus vinha andando por cima das águas. Quando Jesus vai chegando perto, Pedro olha, atemorizado, preocupado, e Pedro trava um diálogo com o Senhor. E Pedro e os discípulos depois descobrem, veem que é o Senhor Jesus. Mas para que houvesse uma confirmação, Pedro disse: Senhor, se tu és mesmo, se é tu mesmo, manda que eu esteja indo contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desce do barco, irmão, em pleno mar aberto, em plena água, e sai caminhando por cima das águas.
Enquanto Pedro estava com os seus olhos fixos na presença de Cristo, Pedro não afundava. Mas quando Pedro chega perto, e a Bíblia diz que veio o vento, e veio medo em Pedro, e naquele momento Pedro começa a afundar, e Jesus o toma pela mão, e Jesus disse: por que você teve medo? Por que você teve medo? Por que você teve medo, homem de pequena fé? O irmão, o medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele faz naufragar a nossa fé. Nós estamos caminhando com uma visão espiritual, com os nossos olhos espirituais. E eu sei que nessa vida não é fácil. O mundo tenta nos tragar. Mas nós não podemos andar em tremor por causa desse mundo, das circunstâncias deste mundo, porque este medo pode naufragar a tua fé. Aleluias! Mas eu digo para você, mesmo que você tenha tanto medo nessa noite, mesmo que você seja tão temeroso, ainda que se você começar a afundar, as mãos do Senhor te erguerá e voltará você para o lugar da sua presença. Aleluias! Glórias a Deus. A vontade de Deus para esse dia e essa noite é restaurar o teu vaso por completo. É restaurar o teu vaso por completo. Porque no vaso rachado, querido, não tem essência. Um vaso rachado não para água. Um vaso rachado não serve para nada. Um vaso trincado não serve para nada. Um vaso quebrado, como nós vimos aqui, só sobra caco, só serve para ser jogado fora, no lixo. E você é precioso, e você é preciosa diante do Senhor, e as mãos do oleiro estão aqui nessa noite para restaurar a tua vida, para restaurar a tua casa. Se houver rachadura, Ele vai nessa noite reconstruir, restaurar, porque o propósito de Deus é restaurar. Aleluias, glórias a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor, nós Te adoramos. Oh, Santo, Santo e poderoso, Deus tremendo e glorioso, nós queremos nesta restauração, nessa noite, oh amado, soberano das nossas almas. Oh, Santo, 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 ó Deus, a Tua palavra é o poder, a Tua palavra é o poder para nessa noite restaurar pelo Teu Espírito Santo os corações, em o nome de Jesus Cristo. Santo, Santo, Santo para sempre. Feche os teus olhos, ergue as tuas mãos ao alto e adore ao Senhor. Aleluias, e celebra Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele está trabalhando no teu coração nessa noite. Uma restauração está se iniciando na tua vida. Oh, Santo és para sempre, Jesus. Aleluias. Opera neste lugar, meu Deus. Opera a tua vida, Senhor, no vaso que está rachado, no vaso que está trincado. Nessa noite, com as tuas mãos, dá forma. Com as tuas mãos, ó Deus, traz a restauração, a restituição, meu Deus, a salvação, a libertação, a cura nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu rejeito toda a ação de Satanás. Caia por terra agora, seja desfeita toda enfermidade, é lançada por chão nessa noite, é cancelada pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. O teu corpo seja curado, a tua alma seja curada, todas as angústias, todas as frustrações, todos os teus anseios nessa noite, sejam lançados eles diante do altar de Deus. Que as tuas mãos, Senhor, promova a restauração e vida com abundância sobre a vida da tua igreja, em o nome de Jesus. Que as tuas mãos nessa noite, Pai, opere a vida onde há morte. Que a tua mão, Senhor, opere, Senhor, o gozo, a alegria onde há tristeza. Senhor, troca as vestes nessa noite, as vestes de pavor, as vestes de medo, as vestes, Senhor, de angústia, e traz as tuas vestes de louvor, as tuas vestes de adoração, as vestes de gozo, de ternura, da graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, e entregamos este culto para a glória do Senhor. Todo louvor, honra e adoração ao Senhor, porque somente o Senhor é digno. Toma a vida de cada um dos meus amados, a tua igreja, Senhor, nessa noite. Meu Deus, e que as tuas mãos estejam sobre os teus filhos, guardando,
protegendo, moldando-nos conforme a tua forma, a tua vontade, o teu projeto, a tua, aleluia, ordem, Senhor. Toma a tua igreja, Senhor, nessa noite, recebe o nosso culto, a nossa adoração para a glória, louvor, magnificência no teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação, a santificação do Espírito Santo seja abundantemente derramada sobre cada um de nós. E nós dizemos graças a Deus.